Imagine esta cena. Você tem 35 anos, sentado no seu emprego perfeitamente seguro, na cidade que sua mãe preferia, ganhando a renda que a deixa orgulhosa. Tudo parece bem sucedido por fora, mas por dentro há esse vazio corroendo, essa sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa. Respire fundo e se pergunte com honestidade: quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante sem aquela vozinha perguntando: o que a mamãe vai pensar? Se essa pergunta te deixou desconfortável, ótimo, porque o que estou prestes a revelar vai despedaçar tudo o que você acredita sobre amor, lealdade e o que realmente significa honrar a mulher que te deu a vida. Dois dos pensadores mais profundos da história, Carl Jung e Friedrich Nietzsche, descobriram algo perturbador sobre o amor materno, algo que explica por que os bons filhos ao seu redor nunca parecem vencer, porque são preteridos em promoções, lutam nos relacionamentos e vivem vidas menores do que deveriam. Mas aqui está o que ninguém te conta. O homem que não consegue decepcionar sua mãe vai decepcionar todos os outros. O homem que vive pela aprovação dela nunca conquistará o respeito de ninguém. E o homem que continua sendo o garotinho dela nunca se tornará o rei que deveria ser. Nos próximos minutos, você vai entender por que os homens mais fortes da história tinham uma coisa em comum. Eles aprenderam quando dizer não à mulher que lhes deu a vida. Sua mãe criou um escravo, e ela fez isso com amor. Deixe-me explicar exatamente como isso aconteceu com você e por que você nunca percebeu. Pense na sua infância. Toda vez que você fazia algo que poderia chatear sua mãe, o que acontecia? Ela não te batia necessariamente. Ela não gritava. Ela fez algo muito pior. Ela pareceu decepcionada. Naquele momento, você aprendeu a lição mais perigosa da sua vida. Meu eu autêntico machuca as pessoas que amo. Agora veja o que isso faz com um homem adulto. Você quer se mudar para outro estado por aquele emprego dos sonhos. Mas, querido, vou sentir tanto sua falta. Você quer viajar pelo mundo. É tão perigoso lá fora. Você quer tomar um risco que pode mudar seu futuro. Por que você não pode simplesmente se contentar com o que tem? E aqui está o que seu cérebro faz. Ele categoriza seus desejos autênticos como egoísmo. Sua ambição se torna insensibilidade. Seus sonhos se tornam impraticáveis. E isso é o que Nietzsche chamou de moralidade escrava. Quando você é treinado para ver seu próprio poder como um problema. Mas homens bem-sucedidos aprendem algo diferente. Eles descobrem que decepcionar uma pessoa temporariamente é melhor do que se decepcionar permanentemente. Pense em Elon Musk. Sua mãe queria que ele fosse médico, seguro, estável, previsível. Mas aos 28 anos, ele arriscou tudo numa coisa chamada PayPal. Sua família achou que ele era louco. Agora, imagine se ele tivesse ouvido. Não teríamos Tesla, não teríamos SpaceX, não teríamos um homem impulsionando a humanidade rumo a Marte. Mas aqui está o que é realmente perturbador. A maioria dos homens ouve. Eles escolhem conforto ao invés de conquista, aprovação ao invés de realização. Escolhem ser bons filhos ao invés de grandes homens. O mundo não recompensa bons filhos. Recompensa homens perigosos, homens que sabem tomar decisões difíceis, homens que valorizam sua missão mais do que a opinião de qualquer pessoa sobre ela. Sua mãe te treinou para buscar harmonia, mas impérios não são construídos por homens harmoniosos. São construídos por homens dispostos a causar caos temporário em troca de mudança permanente. Nietzsche estudou poder por décadas no final do século XIX. Ele observou a ascensão e queda de impérios e notou algo estranho. Os homens que conquistaram o mundo não eram necessariamente os mais fortes ou inteligentes. Eram aqueles que se recusaram a ser controlados pela culpa. Mas aqui está o que ele descobriu sobre bons filhos. Eles eram os homens mais fáceis de controlar porque foram treinados desde o nascimento para valorizar a felicidade de outra pessoa acima do próprio poder. Toda vez que você faz uma escolha para evitar decepcionar sua mãe, você não está pensando, está reagindo como um animal treinado respondendo ao condicionamento. Isso não afeta apenas seu relacionamento com ela, afeta todas as áreas da sua vida. Porque quando você aprende a priorizar as emoções de outra pessoa sobre seu próprio raciocínio, você se torna controlável por qualquer um que domine manipulação emocional. Sua namorada ameaça ir embora se você não fizer o que ela quer. Seu chefe te obriga a trabalhar nos fins de semana. Amigos te fazem sentir egoísta por ter limites. O padrão é sempre o mesmo. O desconforto emocional de alguém se torna sua emergência. Mas homens racionais operam diferente. Eles perguntam: qual é o princípio aqui? Qual é a escolha lógica? O que serve ao bem maior? Não apenas conforto emocional
emocional imediato, isso não significa que sejam frios ou insensíveis. Significa que se importam com as coisas certas na ordem certa. O conforto emocional de sua mãe não é mais importante que seu desenvolvimento racional. Os sentimentos dela não são mais valiosos que seus princípios. A paz dela não vale mais que sua força. Mas o complexo materno inverte essa hierarquia. Ensina que sentimentos importam mais que fatos, que conforto importa mais que crescimento, que harmonia importa mais que verdade. É por isso que a maioria dos homens não consegue lidar com conflitos. Porque evitam conversas difíceis. Porque comprometem seus valores para manter a paz. Foram treinados para ver desconforto emocional como o mal supremo. Mas Nietzsche sabia que desconforto emocional é frequentemente o preço do crescimento moral. A escolha certa nem sempre é a confortável. A decisão principal nem sempre é a popular. E o homem que não suporta causar dor emocional temporária nunca será capaz de criar mudança positiva duradoura. Carl Jung passou 50 anos estudando a mente humana e descobriu algo que a maioria dos homens nunca percebe sobre si mesmos. Você não é realmente um adulto. Você é uma criança no corpo de um homem, ainda buscando a aprovação da mamãe. Ele chamava isso de complexo materno, e é mais comum e mais devastador do que você imagina. Você já se pegou tomando decisões baseado no que sua mãe pensaria? Sente culpa quando tem sucesso além das expectativas dela? Se sente atraído por mulheres que te lembram dela? Se sim, você está vivendo no que Jung chamou de prisão psicológica. Sua mãe se torna um modelo para todos os relacionamentos. Ela se torna a voz na sua cabeça que julga cada escolha. Ela se torna o padrão pelo qual você mede sucesso. Mas aqui está o problema. Os sonhos da sua mãe para você não são seus sonhos. São a vida não vivida dela. O que sua mãe queria ser antes de se tornar mãe. Que sonhos ela sacrificou. Que riscos teve medo de tomar. Agora olhe para a vida que ela está te empurrando. Parece suspeitosamente com a versão segura do que ela queria para si mesma. Jung chamava isso de carregar a vida não vivida dos pais. E é suicídio psicológico porque você não está vivendo sua história. Está vivendo a história dela com melhores circunstâncias. Você tem 35 anos, carreira de sucesso. Uma que ela queria que você tivesse. Casa bonita, na cidade que ela preferia. Boa renda, suficiente para deixá-la orgulhosa. Mas você se sente vazio, inquieto, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. É porque está. Jung descobriu que todo homem tem um guerreiro interior, um rei interior, um criador interior. Mas o complexo materno enterra tudo isso sob camadas de segurança e responsabilidade. Seu guerreiro se torna um agradador. Seu rei se torna um servo. Seu criador se torna um conformista. E a parte mais perigosa, você começa atraindo pessoas que exploram essas fraquezas porque o mundo sente o cheiro de um homem que precisa de aprovação. Seu chefe te dá mais trabalho porque sabe que você não vai dizer não. Mulheres perdem atração porque sentem que você ainda está buscando permissão da mamãe. Amigos se aproveitam porque você sempre coloca o conforto deles antes dos seus próprios limites. Você se torna o que Jung chamou de eterno menino, sempre buscando a aprovação que deveria ter superado décadas atrás. Immanuel Kant tinha um aviso que gelaria seu sangue. Quando você deixa a emoção sobrepujar razão, deixa de ser humano. E seu relacionamento com sua mãe é o ponto zero para a tomada de decisões emocionais. Toda vez que você faz uma escolha para evitar decepcionar sua mãe, não está pensando, está reagindo como um animal treinado respondendo ao condicionamento. Kant dizia: a única coisa que torna humanos diferentes de animais é nossa capacidade de pensar racionalmente, de tomar decisões baseadas em princípios, não em sentimentos. Mas quando as emoções de sua mãe controlam suas escolhas, você renunciou à única coisa que te torna humano, sua autonomia racional. Pense na sua última grande decisão de vida. Você se sentou e avaliou logicamente suas opções? Ou filtrou tudo pela pergunta: o que a mamãe vai achar? Se foi o último, você não estava tomando decisões, estava seguindo programação. E essa programação não afeta apenas seu relacionamento com sua mãe, afeta todas as áreas da vida. Quando aprende a priorizar emoções de outra pessoa sobre seu próprio raciocínio, você se torna controlável por qualquer um que domine manipulação emocional. Homens racionais perguntam: qual é o princípio aqui? Qual é a escolha lógica? O que serve ao bem maior? Não apenas conforto emocional imediato. Kant tinha um teste para isso, o imperativo categórico. Antes de fazer qualquer decisão, pergunte: e se todos fizessem a mesma escolha que estou prestes a fazer? Vamos aplicar isso ao seu relacionamento com sua mãe. E se cada homem sacrificar
sacrificasse seu desenvolvimento autêntico para manter o conforto emocional de sua mãe, a sociedade entraria em colapso. Teríamos um mundo cheio de homens subdesenvolvidos, incapazes de liderança, inovação ou força genuína. Quando você prioriza as emoções dela ao invés da sua razão, não está apenas se enfraquecendo, está enfraquecendo toda a estrutura da civilização racional, porque civilização racional depende de homens que conseguem fazer escolhas difíceis baseadas em princípios, não sentimentos. Homens que conseguem impor consequências mesmo quando é desconfortável. Homens que conseguem buscar verdade mesmo quando é impopular. É por isso que grandes líderes são frequentemente odiados em seu tempo. Por que inovadores são chamados de loucos? Por que reformistas são vistos como encrenqueiros? Eles escolhem princípio ao invés de popularidade, verdade ao invés de conforto, futuro ao invés de presente. Lembra daquela pergunta do início? Dois homens entram numa sala de reunião. Um passou a vida buscando a aprovação da mãe. O outro aprendeu a decepcioná-la anos atrás. Qual consegue o emprego? Agora vou te dizer exatamente por que o segundo homem vence sempre. Primeiro, nos negócios. Você está numa reunião. Uma decisão difícil precisa ser tomada. Todos buscam liderança. O que o bom filho faz? Busca consenso, tenta agradar todos, evita conflitos a todo custo. Mas grandes decisões empresariais exigem a capacidade de decepcionar algumas pessoas pelo bem maior. Exigem força para dizer não. Exigem disposição de ser o vilão quando necessário. O homem que passou a vida evitando decepcionar a mãe simplesmente não tem esses músculos desenvolvidos. É preterido na promoção não porque seja incompetente, mas porque liderança exige algo que nunca teve permissão de desenvolver. Segundo, nos relacionamentos, mulheres dizem que querem um homem sensível, mas observe o que realmente escolhem. Escolhem o homem que consegue tomar decisões difíceis, o homem que tem limites, o homem que não sacrifica sua missão para deixá-la confortável. Porque, no fundo, mulheres entendem algo que um bom filho não entende. Um homem que não consegue enfrentar a mãe não será capaz de proteger ninguém. Ela não quer se tornar outra versão de sua mãe, gerenciando suas emoções, tomando suas decisões, assumindo responsabilidade por seu conforto. Ela quer um parceiro, não outra criança para criar. Terceiro, nas amizades, o bom filho se torna o amigo de quem todos se aproveitam. Está sempre disponível, sempre prestativo, sempre disposto a sacrificar seu tempo pela conveniência dos outros. Mas pessoas não respeitam o que está sempre disponível, valorizam o que é escasso. O homem que não consegue dizer não para a mãe, não consegue dizer não para ninguém. Enquanto isso, o homem que aprendeu a decepcionar sua mãe cedo aprendeu algo valioso. Limites criam respeito. Quando pessoas sabem que você vai se defender, te tratam diferente. Mas aqui está a consequência mais devastadora. O bom filho nunca descobre sua própria força. Nunca se testa contra desafios reais porque tem muito medo das consequências. Nunca ultrapassa limites porque alguém pode ficar chateado. Então vive toda a vida como uma pessoa teórica, imaginando do que seria capaz, mas nunca descobrindo. E a ironia trágica, sua mãe também não respeita essa versão dele. No fundo, sabe que criou um menino, não um homem. Neste momento, parte do seu cérebro está gritando comigo. Como você ousa atacar a maternidade? Como pode ser tão frio? Você não entende gratidão? Ótimo. Essa voz prova tudo o que venho te dizendo. É a moralidade escrava falando. A programação executando seu sistema de defesa. Mas vamos examinar cada objeção com precisão cirúrgica. É ingrato. Sério? O que é mais gratificante? Desperdiçar a vida que ela te deu vivendo pequeno ou maximizá-la, tornando-se tudo o que você é capaz? O que é mais gratificante? Permanecer como seu garotinho para sempre ou se tornar o tipo de homem de quem ela pode realmente se orgulhar? A mãe que quer que seu filho permaneça fraco e dependente não o ama, está amando o controle que tem sobre ele. É egoísmo. Aqui está o que é realmente egoísmo. Esperar que outro ser humano sacrifique seu desenvolvimento autêntico pelo seu conforto emocional. Manter seu filho numa gaiola psicológica porque você tem medo de ficar sozinha. O bom filho não está sendo altruísta. Está permitindo o egoísmo de outra pessoa. Mas ela sacrificou tudo por você. Se seu sacrifício foi genuíno, foi feito livremente, sem condições. Não era um empréstimo que precisa ser pago através da sua limitação. O pai que mantém seu sacrifício sobre a cabeça do filho para sempre não estava fazendo sacrifício. Estava fazendo um investimento esperando controlar. Verdadeiro sacrifício é feito para permitir liberdade da criança, não garantir sua escravidão.
Adão. Família vem primeiro. Quem disse isso? As pessoas que se beneficiam da sua limitação. Sua primeira responsabilidade não é com sua família, é com seu potencial, com sua missão, com os dons únicos que nasceu para dar ao mundo. Um homem que coloca a família primeiro não produz nada de valor para ninguém, incluindo sua família. Mas um homem que coloca sua missão primeiro frequentemente eleva todos ao redor. Você vai se arrepender quando ela se for, talvez. Mas me arrependerei mais de morrer como um homem que nunca viveu a própria vida. Me arrependerei mais de ter levado meu potencial não vivido para o túmulo. O medo do arrependimento é só outra forma de controle, outra maneira de te manter pequeno, seguro e gerenciável. Aqui está a verdade que atravessa todas essas objeções. As pessoas que querem que você permaneça pequeno não estão te protegendo, estão se protegendo do que você pode se tornar. Então, como é a verdadeira liberdade? Como você honra sua mãe sem se perder? Como demonstra amor sem demonstrar fraqueza? Começa com entender isto. O objetivo não é rejeitar sua mãe, é se relacionar com ela como igual, não como subordinado. Veja como isso acontece na prática. Você estabelece limites sem explicação. Mãe, já tomei minha decisão. Não. Mãe, espero que entenda minha decisão. Você informa, não negocia. Você aceita a decepção dela sem tentar consertá-la. As emoções dela são responsabilidade dela. Seu crescimento é seu. Pode amar alguém e ainda deixá-lo infeliz com suas escolhas. Na verdade, é a única maneira de amá-los autenticamente. Você toma decisões baseado na sua visão, não no conforto dela. Cada escolha importante passa por um filtro. Isso serve ao homem que estou me tornando ou ao garoto que ela quer manter. Você para de buscar a aprovação dela e começa a conquistar respeito dela. A aprovação é dada às crianças. Respeito é conquistado por adultos. O homem que precisa da aprovação da mãe sempre será filho dela. O homem que conquista seu respeito torna-se seu igual. Esse processo não é confortável. Envolve o que Jung chamou de manter a tensão dos opostos. Você sentirá culpa, a velha programação gritando que está sendo cruel. Sentirá medo, o terror de ser rejeitado, não amado. Sentirá tristeza, a perda da fantasia de que pode ser autêntico e universalmente aprovado. Mas do outro lado desse desconforto está algo precioso: identidade genuína, a capacidade de amar com força ao invés de fraqueza, a capacidade de dar da abundância ao invés da necessidade, o poder de ficar sozinho quando necessário e se conectar autenticamente quando possível. Foi isso que Nietzsche e Jung compreenderam. A forma mais elevada de amor emerge da liberdade psicológica, não dependência. Quando você não precisa mais da aprovação dela para se sentir completo, seu amor se torna presente ao invés de transação. Quando não tem mais medo da decepção dela, suas escolhas se tornam autênticas ao invés de performáticas. O homem que fez esse trabalho pode honrar sua mãe sem ser controlado por ela, pode ser grato sem se sentir culpado, pode amar sem se perder. E aqui está o paradoxo final. Ao se recusar a permanecer como filho para sempre, você se torna digno de ser chamado filho dela. Ao arriscar decepcioná-la, ganha a possibilidade de seu respeito genuíno. Chegamos ao momento da verdade. Agora você entende o que a maioria dos homens nunca percebe. O próprio amor que deveria te proteger tem te limitado. Você sabe por que o bom filho nunca se torna o grande homem. Vê como a moral escrava cria escravos, como o complexo materno cria meninos, como tomada de decisão emocional mata a autonomia racional. Mas conhecimento não é transformação, compreensão não é liberdade. A questão agora é o que você fará com essa verdade? Vai usá-la como desculpa para culpar sua mãe pelas suas limitações? Esse é o caminho da vítima. Vai ignorá-la e retornar à confortável prisão da busca por aprovação? Esse é o caminho do escravo. Ou vai usá-la como combustível para a jornada mais importante da sua vida, a jornada de menino para homem? Porque é disso que se trata. Não rejeitar sua mãe, mas superar sua necessidade de qualquer validação externa. Não machucá-la, mas ajudar a si mesmo a se tornar digno de respeito genuíno. Cada dia que você adia esse acerto de contas é um dia roubado da sua vida autêntica. Cada decisão que toma para evitar decepções é uma decisão de decepcionar seu potencial. Toda vez que escolhe conforto ao invés de crescimento, está escolhendo permanecer pequeno num mundo que precisa desesperadamente
mente de grandes homens. Isso não é apenas sobre seu relacionamento com sua mãe, é sobre seu relacionamento com a própria realidade. Você viverá em verdade ou em sentimento? Escolherá crescimento ou segurança? Sua mãe lhe deu a vida. Agora você deve aprender a vivê-la, não para a aprovação dela, nem de ninguém, mas para o propósito cósmico que trouxe consciência para sua forma específica, para se tornar algo que nunca existiu antes, a plena expressão do seu potencial autêntico. E essa expressão exige coragem de decepcionar aqueles que querem te manter pequeno, mesmo quando fazem isso por amor, principalmente quando fazem por amor. A gaiola feita de amor ainda é uma gaiola, mas você tem a chave. Vai usá-la? A escolha é sua, mas escolha rápido, porque cada dia que permanece menino é um dia roubado do homem que deveria se tornar, e o mundo está esperando por esse homem. Se essa mensagem despertou algo em você, se reconhece a prisão e quer se libertar, deixe nos comentários. Eu escolho crescimento ao invés de conforto. O próximo passo da sua transformação começa agora, mas só se você estiver pronto para deixar a gaiola para trás. Você está?